IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz e te rogamos, abençoa-nos na condição de Teus irmãos menores, carecentes de Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados como somos, ousamos suplicar-te, faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor aqueles irmãos nossos que, mais do que nós, se demoram nas sombras do desamor ou da indiferença. Ensina-nos, Mestre, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal por desabafo de nossas frustrações. Abençoa a sementeira do Teu Evangelho. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que aprimora o áudio e a sonoplastia. Nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 519. A pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? A resposta: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. E já deixamos avisados os senhores diretores e representantes das instituições espíritas adesas à USE Franca, que a reunião deste mês de maio, será às 8 horas em primeira convocação, às 9 horas em segunda convocação, do dia 29 do mês de maio, na sede da USE, Rua Maria Barini, 3325, Vila Formosa. Na sessão pergunta e resposta de hoje, vamos atender a nossa prezada ouvinte Sandra Regina Silva de Ituverava, que perguntou à equipe do IDEFRAN dizendo: quero parabenizar a todos os que realizam o programa Sementeira Cristã e já lhes fiz perguntas que foram respondidas graças à bondade dos senhores. Hoje, minhas perguntas, porque na verdade são várias, dizem respeito à ideoplastia. O que é ela, verdadeiramente? Como acontece no mundo espiritual? O espírito encarnado também goza da faculdade de plasmar, ou melhor, de construir objetos tangíveis a partir da força do seu pensamento? Vamos saber isso, minha cara Sandra, no final deste programa. Caros ouvintes, o programa de hoje tratará de um assunto que deveria ser objeto das preocupações do cotidiano de todas as pessoas, porque pequenos como somos, ante a grandeza divina, e carecentes de paz e de soluções dos problemas que nos afligem, precisamos exercitar esta faculdade que se nos faz presente e dela podermos nos valer em nosso próprio favor ou em favor de nossos semelhantes. Trata-se da prece. Mas disso falaremos daqui a pouco, porque hoje é aniversário, é o 1º de maio,
aniversário, a data que assinala o aniversário do nascimento do apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo, que nos merece ainda que uma singela homenagem, começando por considerar que ele era grande apreciador da boa música. Então, antes de falarmos dele, vamos ouvir uma música que não é de seu tempo, mas corresponde aos seus anseios musicais. Autoria de Demétrio Pável, na voz de Vanessa Bertolini, Olhai, Olhai. Flor, se alguém existe mais belo, quem é? Quem é? Olhai os lírios dos campos, de reluzente albor. Quem se vestir como um deles, mostrai-me quem é. Quando seu coração socorrer um irmão que se põe a chorar, todo lírio em esplendor, toda ave de cor você vai ofuscar. As cores do beija-flor, se alguém existe mais belo, quem é? Quem é? Olhai os lírios dos campos, de reluzente albor. Quem se vestir como um deles, mostrai-me quem é. Socorrer um irmão que se põe a chorar, todo lírio em esplendor, toda ave de cor você vai ofuscar. Quando seu coração socorrer um irmão que se põe a chorar, todo lírio em esplendor, toda ave de cor você vai ofuscar. Todos desta região e do vasto Brasil, espíritas ou não, conhecem, ouviram falar ou leram a respeito de Eurípides Barçanufo. Esse bondoso missionário, de cuja caridade muitos se beneficiaram e se beneficiam, fortalecendo-se para enfrentamento dos seus problemas, ou resolvendo-os graças à sua fé. Mas também a caridosa intervenção de Eurípides, que contava com a sublimada ajuda dos benfeitores espirituais. O nome de Eurípides Barçanufo está profundamente ligado à história da educação em Sacramento, Minas Gerais, onde o apóstolo da caridade dedicou toda a sua vida à causa do alívio e até da cura do corpo e da alma de quantos o procuravam, assim como aos necessitados de assistência intelectual, que eram todos aqueles que se fizeram alunos de seu colégio, a que denominou Liceu Sacramentano, o qual desfrutou de fama para muito além das fronteiras do estado em que se situava. Suas diretrizes educacionais, tanto do ponto de vista da formalidade quanto da educação da alma, eram, por certo, inspiradas pelo plano maior
enquanto se ressaltava o seu aguçado tirocínio de educador. Sob a inspiração de Eurípides, seus alunos criaram, por sua vez, um serviço de assistência aos irmãos desvalidos, denominada Sociedade Amiguinhos dos Pobres. Enquanto isso, o Liceu Sacramentano crescia no conceito geral, recebendo matrículas de alunos que residiam até em regiões distantes de outros estados. Médium de excepcional faculdade, Eurípides repetia Jesus curando corpo e alma, movido por irresistível compulsão de amor e caridade. Sua caridade não se restringia à ação do corpo físico, mas também à do seu espírito desdobrado, fenômeno que se lhe tornou comum em sublimados expedientes de atendimento espiritualmente assistido, direto aos pacientes, muitas vezes desenganados pela medicina humana. Católico devotado. Tornou-se espírita por haver lido o livro Depois da Morte do filósofo do Espiritismo do tempo de Kardec, Leon Denis, com o qual lhe presenteara seu tio, Senhor Mariano, e passa a compreender, desde logo, que a humanidade poderia se tornar feliz com a possibilidade que lhe oferecem as leis da vida e do universo, desde que se dispusesse a estudá-las, entendê-las e respeitá-las a partir da grande proposta formulada no Evangelho do Mestre Jesus. Pela sua dedicação ao ensino, a educação em Sacramento ganhou ênfase no período de 1889 a 1918, quer como Eurípides aluno brilhante, quer como Eurípides professor abnegado, que demonstrou extraordinária vocação para a área da pedagogia, tendo sido fundador do Liceu Sacramentano, estabelecimento de ensino que desfrutou de fama para muito além das fronteiras do estado em que se situava. Eurípides Barçanufo seguiu incondicionalmente os ensinamentos de Jesus até o último instante da sua vida terrestre, que se esvaiu por ocasião da pavorosa epidemia de gripe que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflições, redobrando o trabalho do grande missionário, que a previa muito antes que ela invadisse o continente americano, sempre alertando para a gravidade da situação que dela adviria. E, vítima daquela epidemia, que ceifava tantas vidas preciosas, também ele teve a sua transferência para o plano espiritual, entristecendo a sua amada Sacramento, a 1º de novembro de 1918, após apenas 38 anos de profícua encarnação de uma vida repleta de sublimes realizações. No plano maior, ele continua estendendo a sua caridade, a sua luz, aos irmãos que se demoram nas faixas do sofrimento e das aflições. Que Deus o abençoe. O quanto dele mesmo saíram tantas bênçãos que felicitaram e tanto confortaram aos seus irmãos. Bem, vamos agora ao estudo de hoje sobre a prece. A prece, verdadeiramente saída de um coração puro, ainda que momentaneamente produz o resultado desejado pelo peticionário. Mas a fé deve ser o elemento básico para que haja eficácia. Porque a fé é a certeza, a convicção de que alguém está nos ouvindo, misericordiosamente atento ao nosso pedido. E esta é condição fundamental que nos liga a Deus. A prece deve ser simples, nada de rebusques, nada de palavras difíceis. Devemos ter em conta que a prece é como um diálogo que mantemos com alguém, conhecido ou não, a quem solicitamos alguma coisa. É tão simples. Se eu me dirigir a você e pedir que me faça um favor, que me ajude a resolver um problema aflitivo, por exemplo, eu estou lhe dirigindo uma prece ou uma oração, como queira. Se for atendido e voltar ao concedente do favor solicitado e agradecer,
o peticionário estará novamente proferindo uma prece. E poderia, ainda na mesma oportunidade ou em outra qualquer, dirigir-se a ele em outra oração, como a de enaltecer-lhe as qualidades de pessoa caridosa, porque o atendeu. Veja que oração é linda, porque sai do coração, e simples, porque concisa. Mas se você me pede dinheiro e eu, em lugar de lhe emprestar ou dar-lhe o dinheiro, oferecer-lhe um trabalho pelo qual você passará a ganhar dinheiro, por exemplo, a sua prece estaria atendida e, se bem pensarmos, veremos que foi atendida da melhor maneira. É assim que Deus reage conosco, quando lhe pedimos alguma coisa. Muitas vezes, nós pedimos saúde e nos mantém doentes por mais tempo, o quanto necessário a que aprendamos que aquela doença é exatamente o remédio de que precisamos para evitar extravagâncias maiores de comida, de bebida, isto é, do uso indevido da liberdade. Se alguém pede uma casa, Deus poderá dar-lhe um emprego por meio do qual possa ele adquirir a casa desejada. É justamente assim, porque tudo na natureza e em razão da sabedoria e da justiça divinas nos custa a despesa de alguma energia. Damos uma coisa e em troca e recebemos outra. Mas não nos esqueçamos, jamais a lei divina nos dá coisa de natureza diferente daquela que lhe entregamos. Agora um espaço para o momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Risini, nas vozes de Rosali e Gilberto Santamaria, louvação a Deus. Vou louvar e desde já, usando a improvisação, no galope da viola, que aprendi lá no sertão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso o infinito esplendor que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Também eu louvo Deus e com muita emoção. O homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução. Destaco, porém, uma, ela é a reencarnação. Que bom, se Deus é Pai, Ele tem a compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões. Seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não. Também as almas não estão numa prisão, comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Falamos aqui da oração como um pedido, uma louvação ou um agradecimento, em palavras que devem ser simples e de acordo com o recurso verbal de quem a faça,
Então, por que Jesus teve que ensinar o Pai Nosso? Essa bela oração que, de maneira concisa, ao mesmo tempo completa, suplica, louva e agradece. Naquela época, isto é, quando Jesus transitou em corpo e alma por entre nós, e aqui dizemos nós, porque a probabilidade de que estivéssemos por aqui naquele tempo é muito grande. Porque somos espíritos milenares. Os homens eram rudes e, ouvindo Jesus falar de oração, de súplicas ao Pai Celestial, lhe pediram que os ensinasse a orar. Foi assim que ele ensinou uma prece capaz de dizer tudo. E que linda oração, hein, Nara? Foi por isso que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ao encerrar a fieira de capítulos de ensinamentos evangélicos, no Evangelho segundo o Espiritismo, inclui um capítulo que é o último deles, para uma série de sugestões para orações. E lá está o Pai Nosso devidamente explicado. Vamos aprender um pouco sobre o que o ato de proferirmos uma prece envolve. Sabemos que o que nos liga aos recursos da lei da natureza, isto é, à lei de Deus, é o psiquismo humano. Jesus, que apontou o caminho perfeito da vida para muito além da simples condição humana, não só nos ensinou a orar, mas provou o poder da oração. O ato de orar deve ser uma expressão tão natural na vida humana como o de respirar. E é até bom que consideremos que ambos têm uma mútua relação íntima. É verdade, Eurípides. Na respiração, o indivíduo abre seus pulmões ao influxo do ar universal e na prece ele abre sua alma ao influxo da consciência também universal. Da mesma forma que o ar purifica a corrente vital do sangue nas veias, nutrindo, fortificando e curando o corpo, também o influxo do Espírito Divino, da Suprema Consciência Universal, purifica a vida da alma, nutre, fortifica e cura a mente, tornando assim o ar que respiramos um alimento puro e que seus efeitos sobre o corpo e o espírito sejam mais profundos e duráveis. Devemos ser como Jesus. A ideia de união e comunhão com Deus era tão natural para ele como a de uma criança que se amamenta no seio de sua mãe, ou a de uma laranja que, para viver, depende estar ligada à planta em que nasceu. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, abre o capítulo denominado Coletânea de Preces, tecendo considerações indispensáveis sobre o que é a prece, como proferi-la, o que advém do exercício da oração, etc., dizendo que o que os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração, disse ele. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem irmãos nossos que não creem ter realmente orado e que seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces, contida no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e, em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, pouco importando a forma, mas o pensamento que lhes dá fundamento. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Ou, explicando melhor, as leis da natureza, que são as leis divinas,
Oferecem seus recursos na conformidade da natureza do psiquismo que lhes provocam. O que quer dizer? A natureza do pensamento do peticionário. Não é preciso considerar a coletânea de preces de que falamos como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que os Espíritos nos ofereceram, justamente com a finalidade de adequá-las às nossas necessidades, emprestando-lhes as modificações que as circunstâncias requerem. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, e onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditas pelo coração e não pelos lábios. Não faz qualquer imposição, nem censura nenhuma delas. Se chamam preces, certamente falam com Deus. Deus é infinitamente grande, como diz Kardec, para rejeitar a voz que o implora ou que canta seus louvores, ou porque o faz de um modo e não de outro. Todo aquele que lançasse a reprovação contra as preces, que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula significa emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo Paulo, é a de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxuosos títulos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com esta condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vejam também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas na coletânea do Evangelho segundo o Espiritismo estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsediados. Segundo o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, no seu versículo 11, aquele que se dirige a Deus deve crer que ele existe e que é o recompensador daqueles que o procuram diligentemente. Isso quer dizer que, se expressando Deus pelas suas leis, devemos estar em harmonia com os seus desígnios, ou os desígnios dessas leis. Está perfeitamente de acordo com o que dissera Jesus: batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Devendo ser aqui acrescentada a condição de merecedor como senha infalível no momento de bater, buscar ou de pedir. Sendo a fé uma das principais condições, a limpeza de coração e a autodoação à causa do bem incondicional devem ser o outro fator igualmente indispensável. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro. 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano 2181 Centro. www.idefran.com.br. Caros amigos, ante a dificuldade que muitos enfrentam no momento de formular uma prece, Jesus teve a pedido que ensinara aos seus seguidores a orar e ofereceu-lhes uma perfeita síntese de oração, que é o Pai Nosso. E coube ao Espiritismo, através do seu codificador, Kardec, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, explicar-nos detalhadamente o transcendente, porém simples significado de tão perfeita oração. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Esta frase inicial significa: cremos em vós, Senhor, porque revelais o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, no ramo da erva, no menor inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos rende ações de graça. Em seguida a frase, venha a nós o vosso reino. Que quer dizer, Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entreajudarem mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além deste instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a felicidade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe dizem respeito, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode apresentar como pretexto a ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem ou procuram ignorá-lo. E a frase, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, quer dizer,
Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem reclamar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Esta frase diz que dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os artífices do seu próprio infortúnio e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis a providência segura, desde que, como o filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem ou nos ofendem. Esta frase quer dizer: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, é uma dívida contraída que nos será preciso mais cedo ou mais tarde pagar. Para ela solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizeste a lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta frase da oração Pai Nosso quer dizer: diz-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentaram nos desviar do caminho do bem, nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele.
Que assim seja. Já esta pequena frase diz o seguinte: praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante de vossa sabedoria infinita. Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é realmente útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a vossa assistência. Vamos a algumas observações esparsas a respeito da força da oração. Temos, por exemplo, a de Roque Jacinto, no seu livro Intimidade, em que ele diz: hoje queríamos orar. O mundo íntimo estava em convulsões. Sentimos que nada poderia ser mais apropriado que lançar nossos pensamentos em direção do alto, buscando o amparo celestial à semelhança de um náufrago desesperado em busca de algum apoio para salvar-se no mar da vida. Quase inútil o esforço, porque as imagens de nossa tormenta mental se batiam e tumultuavam contra o nosso empenho, frustrando qualquer ligação contínua com o mundo maior. Ah, que tortura não poder orar! É como se, faminto, víssemos uma códea de pão sem podermos tomá-la em nossas mãos e sem poder servir-nos para saciar a fome devastadora. Só então nos ocorreu que a preocupação com o não acontecido poderia ser um destilar de sugestões mentais de nossos queridos obsessores, impedindo-nos de alçar o voo da libertação espiritual. Jesus, no entanto, vela por nós. Se bem entendida, a mensagem do autor nos adverte para a necessidade de superarmos todas as situações em que nos poríamos nas condições de donos da decisiva vontade. Colocássemos na condição de submissos a situações que, na verdade, requereriam heroísmo de nossa parte. Nunca sucumbirmos, mas dominarmos as situações de modo a que nós a administremos, sem que ocorra que elas é que nos administram. Tal é o poder da fé, da vontade. Já se disse que somos uma usina poderosa de força ilimitada, que essa usina poderosa é operada por um agente chamado vontade. Jamais sintamos que nada poderíamos fazer ante situações que nos tendessem a oprimir. Coloquemos, acima de tudo, na certeza, convicção, o que, como já dissemos, na superior insistência, ou melhor, na superior instância do sentimento, chama-se fé. Jesus jamais nos pediu que empregássemos tal ou qual quantidade de algum elemento da natureza para que buscássemos o resultado desejado. Advertiu-nos, sim, que tivéssemos fé e seríamos capazes de remover montanhas. Não se trata aqui de montanhas geofísicas, mas de montanhas colossais das nossas fraquezas, razão das vicissitudes que se nos impõem diante da debilidade de nossa vontade. Afastemos, portanto, meus ouvintes, a possibilidade de situações tomarem conta das nossas forças, de tal forma que não nos sentíssemos capazes de orar. No programa Sementeira Cristã é hora de Em Nossa Dimensão.
O grupo de estudos espíritas André Luiz convida os interessados no estudo das obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier. As reuniões acontecem uma vez ao mês na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, na Rua Araras 171, Jardim Primavera. Mas anotem que a do mês de maio acontecerá no dia 14, das 17h30 às 19h. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995 com Carlos ou Vera de Russi. O movimento jurídico espírita e o papel das AGES, Associação Jurídico Espírita, eis o tema da palestra a ser proferida pelo Dr. Tiago Sintressado, promotor de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da AGE Brasil. A palestra será proferida na sede da Federação Espírita de Tocantins em 18 de junho próximo, um sábado, às 9h. A partir do histórico das finalidades e das diretrizes das AGES, serão dados os passos necessários para a fundação da AGE daquele estado. O evento é aberto a qualquer interessado e a AGE Brasil convida os espíritas operadores do direito para juntos fazerem parte desse processo. Informações www.agebrasil.org.br. Mais uma oferta de COEM, Centro de Educação e Orientação Mediúnica, o Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, convida a todos os interessados a participarem do COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, na sede daquela entidade. O início dar-se-á no dia 29 deste mês, às 19h30. 29 já foi, então iniciou. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira é na Rua Padre Conrado, 1160, na Vila Nova. 12º em Lipe. Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo e de São Paulo, capital. Terá como tema central Mediunidade, Pesquisa e História. No dia 27 e 28 de agosto de 2016, em São Paulo. O local, a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Rua Dr. Gabriel Pisa, 433, em Santana. O telefone é área 16 2950-6554. Para a chamada de trabalhos, apresentação nos dias 27 e 28 de agosto, o Encontro Nacional da Liga estará na sua 12ª edição. Os ENLIPs tomarão espaços não somente de apresentação e discussão de trabalhos inéditos de pesquisa sobre a temática espírita, mas também de encontros entre pessoas afins, com o propósito de desenvolver o aspecto progressista do espiritismo. Neste ano, o tema central será mediunidade, com foco no esforço conjunto de desenvolver pesquisas sobre mediunidade, estudo de casos e aspectos históricos. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos, segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, e distribui mensalmente 4 opções entre ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721-8282 ou envie um e-mail para o idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade.
Clube do Livro Espírita do Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Agora, ouvintes, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Ouviremos hoje a resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Sandra Regina Silva de Ituverava, que perguntou à equipe do Idefran, dizendo: quero parabenizar a todos que realizam o programa Sementeira Cristã e já lhes fiz perguntas que foram respondidas graças à bondade dos senhores. Hoje são várias perguntas que eu gostaria de colocá-las. Dizem respeito à ideoplastia. O que é, verdadeiramente, como ela acontece no mundo espiritual. O espírito encarnado também goza da faculdade de plasmar, ou melhor, de construir objetos tangíveis a partir da força do seu pensamento? Vamos ouvir a resposta, minha cara Sandra, e quem responderá em gravação é o nosso companheiro João Vaz. A resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Sandra Regina Silva, de Ituverava, sobre o que é ideoplastia, de que a prezada ouvinte já demonstra ter ideia, vamos buscá-la nos conhecimentos do confrade Lamartine Palhano Júnior. Diz ele, no seu Dicionário de Filosofia Espírita, da editora FEB, que ideoplastia é designação originalmente utilizada para as impressões produzidas pelas ideias dos sonâmbulos. Depois veio o seu emprego para expressar a realização fisiológica de uma ideia. Modernamente, dá-se ao termo ideoplastia um sentido mais amplo, exprimindo qualquer ação plástica do pensamento sobre a matéria. Modelagem das formas pela força do pensamento, podendo haver repercussões no campo fisiológico. Allan Kardec tratou desse assunto no capítulo 14 do livro A Gênese, com o título Criações Fluídicas. Os espíritos, diz ele, atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Daí a possibilidade da construção de moradias, mobiliário e outros objetos no plano espiritual. Aqui, cabendo lembrar que o mesmo não precisa acontecer nas esferas superiores da espiritualidade, onde, pela evolução, perdeu-se todo o resquício de materialidade, ocorrendo despojamento até do perispírito. Mas, por oportuno, atentemos para uma realidade que nos importa conhecer, é a de que, mesmo que o espírito se tenha reduzido à essência consciencial, ele não deixou de possuir a sua individualidade, pela qual é reconhecido pelos demais que habitam a mesma dimensão.
No mundo espiritual, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. É o caso do avarento a manusear ouro, um militar cuidar e usar de suas armas e uniforme, um fumante com o seu cachimbo, etc., etc. Os espíritos encarnados também podem plasmar objetos, já que se trata do poder do pensamento, como podem materializar-se, o que se dá também segundo a sua vontade. O espírito encarnado está sempre a criar em sua atmosfera psíquica as formas pensamento que alimentam em si por seus desejos íntimos. São formas que, quando não tangíveis, podem ser detectadas por videntes. É isso aí, prezada Sandra Regina, que Deus a abençoe e esteja sempre conosco. Perguntas para esta sessão devem ser dirigidas ao IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. A prece é o fio ligado, através da nossa fé, à usina do infinito bem. E as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nós, espalhando saúde e alegria. Mas nós, como há lâmpadas para voltagens diversas, temos uma capacidade própria. Há quem receba mais ou menos forças. Desse modo, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem e sintonizemos com a infinita bondade em favor de nós mesmos. Porque é indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual para levantar as nossas energias. Um simples raio de cólera costuma perturbar ou destruir longas e pacientes sementeiras de amor. Com esta observação do espírito mariano, José Pereira da Fonseca, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone. Participação de João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos, Eurípides. Ok. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.